Então, boa noite a todas e a todos. É uma grande alegria estar pela primeira vez aqui entre vocês e trazemos, como o Francisco anunciou, um fraterno abraço lá do Grupo Espírita Joana d'Arc, que é a instituição a que pertencemos. E esse grupo é um grupo de estudo virtual, então permite que integrantes de vários locais diferentes participem dos nossos estudos. Então, se um dia vocês quiserem conhecer, poderão depois pegar com o Francisco aí o nosso endereço virtual para estarem conosco. Pois bem, não sei se o meu sotaque atrapalhar ou se alguém não entender de repente alguma expressão pode pedir que eu repita ou explique melhor. Na casa de Francisco estávamos lá falando dos termos que são estranhos aos brasileiros, alguns termos usados no Brasil que são estranhos aqui em Portugal, mas enfim, a maioria a gente consegue se comunicar bem, acredito. O tema escolhido, o livro espírita, é claro que tem a ver com a data de depois de amanhã, que é o dia do livro espírita lá no Brasil, e no mundo todo é o dia lembrado como o início do Espiritismo, né? Porque foi o dia da publicação de O Livro dos Espíritos, né? Que o nosso codificador Allan Kardec então trouxe ao conhecimento então da humanidade esse conteúdo que é elaborado pelos Espíritos, né? São perguntas e respostas, perguntas feitas por Allan Kardec e respostas que os Espíritos trouxeram, né? Explicando o que seria, né, essa doutrina, essa ciência, essa filosofia, essa religião dos Espíritos. Eu me atrevo a iniciar a fala, muito embora esteja aqui na casa do Francisco, que é um poeta, né, e eu não sou, lembrando Castro Alves, um conhecido poeta brasileiro, né, que no poema O Livro e a América nos diz: por isso, na impaciência desta sede de saber, com as aves do deserto as almas buscam beber. Ó bendito o que semeia livros, livros à mão cheia, e manda o povo pensar. O livro, caindo na alma, é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Então, para termos aí uma ideia da importância, né, do livro já desde muito tempo. E dentro da doutrina espírita temos uma outra citação: todo livro consagrado ao bem é um companheiro iluminado de nossa vida, merecendo a estima e o respeito universal. Então, todo livro voltado ao bem. Isso quem nos diz é Neio Lúcio, no livro Alvorada Cristã, psicografado por Chico Xavier. Eu estava em dúvida se vocês conheciam Chico Xavier, mas passando ali pela livraria, acabaram-se as dúvidas, né? Então, temos ali muitas obras do Chico. E buscando na história, lá no site da Wikipedia, né, procurei qual seria o livro mais antigo conhecido, né, pela humanidade. E lá uma citação de um livro lá da Suméria, 2600 a.C. Pensem, né? Nossa, quanto recuamos. Ainda há pouco eu fui apresentado a oliveira mais antiga do mundo, eu acho, né? Oliveira? Do mundo ou de Portugal? Pelo menos em Portugal, né? Aqui, muito próximo, questão de 1 hora de distância, que tem 3.500 anos, né, segundo o que se estudou. Então, o livro apareceu um pouco depois. E esse livro é chamado Instruções a Churupaque. Tem até
foi traduzido e foi reeditado, tal. Muitas vezes hoje vocês encontram para comprá-lo. Mas falando então como seria esse livro lá no passado, né? Vamos lembrar do que nos chega de informações do Egito Antigo, ou até mesmo no Império Romano, né? Aquele rolo, né, que para você saber do conteúdo você tinha que desenrolar, né? Até mesmo em desenho animado tem se mostrando, né, que chegava ali uma comunicação do império, do rei e tal, era daquela forma, num papiro, né? E o papiro é parte de uma planta, e esse pedaço que era retirado, era liberado, então era chamado no latim de libere, livre, e daí depois surgiu a palavra liber, livre, que no nosso português veio ser o livro. Mas com a evolução, né, aos poucos esse papiro, essa folha foi sendo substituída pelo pergaminho, né? Então um material que já vem do couro bovino ou de outros animais, que tinha a vantagem da conservação, né? Ele durava mais. No tempo daquele cilindro do papiro, isso era chamado de volume, e ele foi então trocado pelo códex, que era a compilação de páginas do pergaminho. Eu estou aqui colocando um pouco de história para contextualizar, né, a ideia do livro. Aí surgiram as livrarias, surgiram os editores. O primeiro editor conhecido foi o Áticos, lá no tempo do Império Romano. Então já tinha um editor lá, os autores o procuravam para lançar os livros. E uma função muito importante já na Idade Média foram os monges copistas, aqueles responsáveis por copiarem os livros, e isso fez com que o conhecimento fosse mais disseminado, né? Então várias e várias cópias a serem distribuídas por bibliotecas, por livrarias, né? Nós estamos em férias, eu e a André, então viajamos aí em algumas cidades, tivemos a oportunidade de ir na Espanha, e lá numa catedral vimos livros muito antigos e enormes, tal, que contém isso que os monges copistas faziam, né? Esse conhecimento daquela época, semelhante aos escribas egípcios, né? Nesse tempo também surgiram os livros didáticos, né, que eram destinados àquela educação religiosa. Mas como ampliar esse acesso do livro ao povo em geral? Então começaram as preocupações no sentido de dinamizar esse processo, né? E aí veio a gravação em blocos de madeira, para que fosse tipo uma impressão rudimentar, né? Para que a mesma folha pudesse ser copiada mais rapidamente e para muitas pessoas, né? Lá em 1405, na China, então surgiram as primeiras impressões em tipos móveis. E aqui no Ocidente, em 1455, isso mais conhecido para nós, o Gutenberg, ele inventou os tipos móveis reutilizáveis, né? Então isso fez com que essa imprensa se tornasse bem mais disseminada. E o que ele imprimiu, a Bíblia, né, em latim, foi o primeiro livro do Gutenberg. E hoje nós temos, além dessa tipografia, os livros eletrônicos, né, então muitas formas aí de acesso ao conhecimento. Chegando finalmente então aqui no livro espírita, temos, já mencionamos o início com o Livro dos Espíritos em 1857, as demais obras da codificação, né? Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese, o próprio Allan Kardec publicou outras obras, né? A Viagem de 1862, o Espiritismo em sua mais simples expressão, o que é o Espiritismo,
A revista espírita que durante todos aqueles anos, 12 anos ali, ele relatou os contatos que ele tinha com as outras instituições espíritas, com os outros interessados no espiritismo, não só essas correspondências, mas muitos artigos. É um exemplo, então, fundamental do livro espírita, levando o conhecimento da doutrina às pessoas. Então, são itens importantes a serem considerados. E desde então, muitas obras subsidiárias foram surgindo, né? Em vários países do mundo, né? Inicialmente aqui na Europa, depois lá no Brasil também, uma profusão de médiuns psicografando. Mencionamos o Chico Xavier, né? Só ele, 458 livros psicografados, né? Um médium apenas trazendo toda essa quantidade, que está até hoje aí traduzido em muitas línguas, né? E podemos acessar esse conhecimento, buscar a forma de estudo e reflexão, para consolo, através da leitura, né, de uma obra edificante. Não só os livros, mas hoje em dia nós vemos filmes, vemos séries, vemos novelas, peças de teatro, tudo isso levando à população o conhecimento da vida espiritual, né, às pessoas. Isso é importante porque a literatura espírita, ela traz argumentos baseados na razão, né, que mexem conosco, né, que são importantes para que eu pense no que eu estou fazendo aqui, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Então, encontro respostas a essas questões básicas para o indivíduo na leitura de uma obra espírita. Isso vai trazer, né, aquela satisfação ao indivíduo. O Francisco estava mencionando lá no passado, né, quando ele tinha essas dúvidas e ele não encontrava respostas, de repente ele teve acesso em algum momento ao conhecimento da doutrina, e provavelmente uma conversa, talvez de início, mas que levou ele a buscar mais na leitura da obra espírita. E é muito importante também entender que, além do conhecimento, o Espiritismo traz uma mensagem consoladora, né? Isso é fundamental, de que existe vida depois da morte. Então, se antes a gente pensava, morreu, acabou, morreu, não sei bem o que vai acontecer, eu tenho dúvidas se tem alguma coisa ou não tem, tal. Não, a doutrina espírita é clara, nós continuamos vivendo, é só o corpo que perece, a carne fica lá, mas eu, indivíduo, eu continuo no mundo espiritual. Continuo com os meus pensamentos, continuo sendo a mesma pessoa que eu era, e também com a possibilidade de reencontrar aqueles que foram antes de mim para esta outra vida. Isso é uma das melhores notícias que a gente pode receber, né? Acaba então com aquela aflição, puxa, eu já passei dos meus 25 anos, já estou começando a me preocupar, né? Daqui a pouco eu vou estar desencarnando. E aí? Mas, então, se eu sei que a vida continua, agora eu fico tranquilo, né? Às vezes eu vejo, aqui em Portugal eu tenho certeza absoluta que não existe isso. Mas vou contar algo que só lá no Brasil acontece. Tem espírita que tem medo da morte. As pessoas chegam para mim e dizem, Raul, eu tenho medo da morte. E agora? Mas eu digo, mas você não é espírita? Então é algo assim incongruente, né? A pessoa, sabendo que a vida continua, falar, não, mas eu até entendo, sei que é assim e tal, mas fico com aquele pé atrás, né?
não sei se aqui a expressão tem esse significado, mas fica ali receoso, né? Ah, mas está chegando, será o meu momento? Tal. Mas aqui eu sei que não tem, então tudo bem, ninguém se manifestou, está ótimo, né? Ninguém tem medo da morte por aqui. E nós vemos que bom, tem o relógio lá, é até às 11 da noite, né, Francisco? Meia-noite, já tá. Ah, é horário de verão agora, né? Tá. Mas, não, vamos respeitar o horário certinho de você. Um dos princípios básicos do Espiritismo é a mediunidade, é a comunicação entre esses dois planos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, isso nos permite receber essas informações dos Espíritos, como o conteúdo do Livro dos Espíritos e outras obras, né? Então, os médiuns psicografando, então, trazem essas notícias. Vamos conhecer essa realidade espiritual, o que vamos encontrar lá depois da morte do corpo físico. Um exemplo, a coleção do André Luiz, aquele espírito que trouxe muitas obras através do Chico Xavier, né? Nosso Lar, acho que é o mais conhecido, porque virou filme, porque muitas pessoas falam, o Nosso Lar, tal. Então, o primeiro volume ali dessa coleção. Então, é pela mediunidade que eu vou vendo essa possibilidade de reencontro com os entes queridos, né? de poder ter essa esperança, ter essa tranquilidade de que esse desencarne da pessoa não é uma separação definitiva, é algo temporário. É claro que vamos passar pelo processo daquela dor, daquele sofrimento pela saudade, mas não é um motivo para um desespero, porque eu já sei, já tenho a informação de que vamos reencontrar aquele ser amado. Outro princípio básico do Espiritismo é a reencarnação, é a pluralidade das existências. Então nós vamos e voltamos várias vezes, né? Então temos aqui a continuidade de aprendizados que já temos do nosso passado. Então isso também é importante na literatura espírita, né? Em você buscar conhecimento nos livros. Eu posso até pensar, já estou com 90 e tantos anos, será que eu vou, ou hoje em dia é comum até passar dos 100, será que eu ainda vou ler mais um livro? Mas de que vai me adiantar? Adianta sim, porque esse conhecimento não se perde. Isso eu levo para a espiritualidade, isso eu posso aplicar lá em outra vida corpórea, por causa do princípio da reencarnação, né? Então, um aprendizado que se adquire também para o futuro. Como se tratar o livro espírita? Sempre com muito respeito. Vamos cuidar dele, se pegamos na biblioteca, vamos ler e devolver para que outra pessoa leia. Vamos fazer com que esse livro seja bem disseminado, no sentido de até falar, essa leitura é ótima, serve para isso, serve para aquilo, indicar para outra pessoa. E se eu estou no papel ali de autoria, seja como médium de psicografia, seja como escritor, que eu não perca nunca a humildade, isso que Jesus nos mostrava como uma das virtudes mais sublimes, né, ao lado da caridade. A humildade é algo fundamental para qualquer outra virtude, né? Então eu tenho que ser humilde nesse trato também com o livro. Se como médium eu começar ali a querer ficar muito importante, não, essa casa agora está pequena para mim, o meu papel, e isso o médium muitas vezes é tentado através de um processo obsessivo, né, até chegar à fascinação, por exemplo. Isso aqui já não serve para mim, eu tenho que fazer tudo sozinho, eu vou começar a cobrar
e ficar só na questão do lucro, no sentido assim de rendimentos próprios e não pensando no coletivo, né? Então isso não vai dar certo. Aquele que fica então só com a mentalidade do comércio e não na importância da difusão doutrinária, ele está falindo, né, naquela proposta que ele assumiu antes de reencarnar até na espiritualidade, de trabalhar junto à literatura espírita. Então isso é muito importante. Um pequeno exemplo até mesmo das pessoas cuidarem do livro espírita, de entenderem a importância dele. Havia uma moça que era secretária de um médico, mas ela tinha sonhos maiores, ela queria um emprego público, onde ganhasse mais, onde ela tivesse oportunidades, mas ela ganhava tão pouco que sequer tinha o dinheiro para pagar a inscrição para participar daquele concurso. E pensando nisso, caminhava pela rua, de repente ela encontrou muitos cacos do que seria antes um vaso muito belo. Então uma porcelana fina, rara, e ficou ali pensando, de repente surgiu uma ideia, juntou todos aqueles cacos tal, que realmente eram preciosos, né? Mais ou menos como a cerâmica portuguesa que eu tenho visto aí nessa viagem também, belíssimas, né? Aqueles azulejos tal que vocês têm tantos. Foi para casa, colou minuciosamente aqueles cacos e conseguiu remontar o vaso. Comprou também uma folha bonita de papel presente, foi para o seu trabalho mais cedo, e ela sabia que o médico para quem ela trabalhava como secretária tinha assim um costume de chegar abruptamente. E lá o consultório tinha aquelas portas assim, vai e vem, e ela se posicionou atrás. O médico, como sempre, chegou correndo, bateu, né, naquelas portas, e ela soltou então o pacote no chão e se espatifou. E o médico então ficou muito preocupado. Puxa, desculpa aí, tal, e o que era que você tinha aqui? Daí ela disse, a minha irmã, e daí contou uma mentira. A minha irmã vai se casar agora no fim de semana e eu comprei um presente de casamento, que era esse vaso aqui, agora está todo despedaçado e tal. E o médico, não, isso não pode ficar assim, tal, e logo pegou um valor ali alto que ele achou que seria, olhando aquela porcelana, e pagou para ela, né, pelo estrago que na mente dele ele tinha dado causa. Com aquele dinheiro ela conseguiu se inscrever no concurso e, como estudou bastante, passou no concurso, então saiu daquele emprego, começou a trabalhar no que ela queria, ganhar bem, melhorou de vida, mas um dia passou lá por problemas cujas causas eram espirituais e foi conduzida a um centro espírita. Lá fez tratamento, melhorou, começou a estudar a doutrina, a refletir na sua vida e começou a lembrar do que ela tinha feito no passado. E chegou à conclusão que foi um erro muito grande. E aí, voltou lá no consultório do médico, contou toda a história, confessou o seu erro e disse que ele ia devolver o dinheiro, até com correção tal, para o médico, e o médico não aceitou. Ele disse que entendeu perfeitamente, né, as suas intenções, ficou contente de ter ajudado, que ela passasse e tal, e de maneira alguma quis o dinheiro. Mas ela também na conversa falou do espiritismo, que foi isso que proporcionou essa mudança e fez com que ela buscasse o pedido de perdão ali ao médico. Então o médico disse, olha, ao invés de dinheiro, eu quero que você me dê um exemplar dessa doutrina que te transformou assim. Eu desejo conhecer, muito embora eu seja ateu.
E ela então saiu dali, durante a semana foi à livraria da Casa Espírita, que ela estava agora frequentando, e fez uma encomenda, não de um, mas de 50 livros espíritas para dar de presente para o médium. Era uma cidade pequena, e ela então, ao pedir ali pelo responsável da livraria, disse que era para entregar no consultório do doutor fulano. O atendente já ficou assim, porque o médico era conhecido, como ateu também, e disse, mas você tem autorização dele para fazer essa compra? E ela disse que não. Mas como é que eu vou enviar para ele esses livros, tal? Aí ela teve que contar toda a história, não vou repetir para vocês, porque vocês memorizaram. Contou toda a história, daí ele, tudo bem, então tá. Como ele disse que iria fazer o pacote naquela semana e entregar. E no outro fim de semana ela foi lá para conferir se tinha dado tudo certo, se tinha sido entregue. Chegou na livraria, estava o livreiro fazendo um pacote, também de muitos livros, e disse para ela, deu tudo certo. E ela ficou ali olhando ele fazendo aquele pacote imenso também. E o livreiro só sorriu para ela, dizendo, eu também tenho um caos, como se diz no Brasil, para contar. Então, são situações como essas que os livros espíritas que nos modificam. Não só espíritas, livros católicos, livros da Umbanda, livros evangélicos, enfim, qualquer budistas, de qualquer filosofia que te remeta a uma reflexão, que te transforme interiormente, que faça com que você pense não apenas no material, mas em algo além, em algo que te torne uma pessoa melhor, que faça com que você veja aqueles que estão à tua volta não como adversários, não como uma competição que você precisa passar na frente, que você tenha que dar uma rasteira, mas como um colega, como alguém que está ali na mesma caminhada, como uma irmã, um irmão. Todos nós somos filhos do mesmo Pai, de bondade, de justiça, de sabedoria, de amor. E todos queremos melhorar, todos estamos buscando esse progresso espiritual. Quero ainda citar na passagem no livro espírita. Cada livro edificante é porta libertadora. O livro espírita, entretanto, emancipa a alma nos fundamentos da vida. O livro nobre livra da ignorância, mas o livro espírita livra da ignorância e livra do mal. Isso quem nos diz é Emmanuel, no livro Doutrina e Vida, Psicografia do Chico. A leitura, ela nos conduz, então, a esse trabalho interior, é algo individual. Agora, o estudo dos livros também é fundamental. Isso feito em grupo leva a uma troca de conhecimentos, a disseminação do saber, a você participar mais, a receber então conselhos, receber ali opiniões que complementam, né, aquela tua compreensão inicial. Então é muito importante. E queremos ainda citar, para finalizar, do livro, uma mensagem intitulada Momentos de Soledade, de um espírito amigo da médium Maureen Wettstein, que é lá do estado de Santa Catarina, de onde nós somos, que nos diz: quando queres aprender, buscas o auxílio dos livros amigos, que te convidam a percorrer territórios novos e desconhecidos, que te proporcionam cultura e satisfação. E satisfação é o que temos aqui nesse momento de estar com vocês, de receber essa vibração tão gostosa dessa casa, que também daqui a 2 dias estará de aniversário. Então, desejar os nossos cumprimentos a todos por
participarem dela, por trabalharem nela, por manterem ela, então, em funcionamento. Isso é muito importante. E o livro tem essa participação também, né? Que vocês continuem lendo, continuem estudando, continuem disseminando esse conteúdo dos livros nas suas atitudes, né? Porque eu não serei espírita se eu não conseguir levar essa informação através dos meus atos para as outras pessoas, né? Então agradeço a atenção, a paciência de vocês para comigo, agradeço aí o convite que o Francisco fez em nome da casa, e mais uma vez ressalto que o Grupo Espírita Joana d'Arc, que é um grupo virtual, está de braços abertos para todos lá que queiram nos visitar. Para nós é segunda-feira, às 20 horas, né? Aqui vai ser à tarde, né? Não, vai ser mais tarde, vai ser já meia-noite, 4 horas depois, meia-noite. Então, mas se vocês não tiverem compromisso do dia seguinte para acordar cedo, podem dar um alôzinho lá para a gente, tá? Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.